Olá, olá! Boa Olá! tarde! Ainda estás a acabar de arranjar aí a tua... Acho que já estou sentada. Viemos dar um recado. Viemos dar um recado Viemos aqui num instantinho. Boa tarde a todos! Olá. Sejam bem-vindos! Viva! Quinta temporada, primeiro episódio. Isto é para dar fogo, para tu respirares. Eu penso é que é o recálculo, já te perdeste na contagem e começaste de zero. Não. Aliás, havíamos prometido aos nossos colaboradores habituais que são de lá e que nos seguem com tanto carinho, que hoje abriríamos a nossa quinta temporada. Isto é Cá está espetacular. Esquecemos foi de Mudar o cenário, mudar Exato. os protagonistas. Sim, Continua tudo igual. exatamente. Na verdade, vamos mudar aqui um bocadinho o foco, não é? Exatamente. Alargá-lo, talvez, não, Florina? Portanto, exatamente. Quinta temporada, primeiro episódio. Vamos começar agora. Tu estavas cansada que nós chegámos agora de uma corrida intensa da estrada. Chegámos mesmo em cima da hora. E, portanto, estamos aqui ainda a recuperar o fogo da corrida. Mas não podíamos deixar de estar presentes neste compromisso já tão assíduo e manter a nossa palavra. Exato. Portanto, sejam bem-vindos. Quinta temporada, primeiro episódio. E então, Judite, quinta temporada, o que é que vamos abrir hoje? Essa pergunta é minha? É. Então, Florina. Então vais. Quinta não. temporada. O que é que vamos abrir hoje? Ok, então vamos cá partilhar com todos. A ideia é mantermos aqui o nosso LAC. Portanto, na verdade, o LAC, que é esta certificação da qualidade do atendimento, vai continuar a ser o nosso chapéu. Grande, não é? Grande, o nosso chapéu maior. No entanto, e também com resultado de alguns feedbacks que temos tido de alguns dos nossos queridos ouvintes, nós decidimos aproveitar o chapéu do LAC para alargar o âmbito das nossas conversas e ao mesmo tempo partilharmos aqui uma novidade para algumas pessoas, uma notícia para algumas pessoas, que é também resultado da nossa interação, da nossa intervenção nas organizações com o nosso LAC. Então a notícia tem a ver com 3 LACs. Exatamente. Então, temos o LAC, líder no atendimento ao cliente, que está no mercado desde 2009 e que certifica organizações, que na verdade quem certifica, quem vai fazer a avaliação é o cliente. Temos cliente externo, cliente que paga, que compra, que paga, que tem uma relação comercial com aquela organização. Temos o nosso LAC interno, que está numa fase de teste piloto numa grande companhia e que pretende certificar a qualidade do atendimento ao cliente interno. Exato. A forma como nas empresas nós nos relacionamos uns com os outros. Na ótica de cliente-fornecedor, precisamente. E aqui coloquem as dificuldades de interação com departamentos e hierarquias para cima e para baixo. Isso mesmo. Portanto, nós estamos em condições de anunciar esta certificação da qualidade da relação com o cliente interno. E desta forma a qualidade da comunicação interna nas organizações. Exato. Portanto, temos algumas pessoas desse lado que vão ficar, de certeza, muito atentas e muito interessadas em conhecer. Portanto, fica, como dizia a Judite, esta partilha de que estamos a trabalhar em modelo piloto numa grande organização, esta avaliação ou esta auditoria à comunicação interna através desta figura que é o LAC na relação com o cliente interno. Certo. Se no LAC organização quem avalia é o cliente que compra, que paga, que tem a relação comercial, no LAC interno quem avalia é o cliente daquela pessoa. Okay? É o cliente interno. Exato. E estamos já a desenvolver, a próxima fase será o teste piloto, o LAC indivíduo, o LAC pessoa. Na verdade o que vamos fazer é certificar a qualidade da relação que eu entrego a outra pessoa. Portanto, quais são as minhas competências enquanto indivíduo para entregar a outra pessoa bem. Pronto. Não é uma ótima notícia. É uma ótima notícia. Esta questão da certificação pessoa, e partilhavas aqui isso, e se calhar vai suscitar aqui algumas questões de quem nos ouve. De facto, ao certificar, como tu dizias e bem, vamos certificar a relação que esta pessoa estrutura com o seu cliente interno ou externo ou qualquer outra pessoa. No fundo, vamos certificar a relação.
Ao As certificar... competências da relação. Exatamente, era o que eu ia dizer. Ao certificarmos a qualidade da relação que esta pessoa estabelece, estamos a certificar as competências que estão subjacentes à cultura LAC que nós trabalhamos nas organizações e nos indivíduos. Certo. De referir, Florinda, que se calhar é interessante, estas competências que nós vamos verificar no indivíduo são aquelas que são visíveis. Nós não vamos fazer nenhuma avaliação, nenhum teste, não vamos fazer nenhum ataque, nem nenhum teste nenhuma de endoscopia, nem nada disso. Nem tão pouco um teste de personalidade. Vamos avaliar competências associadas à relação. Exato. Só aquilo que é visto na entrega, não é? Claro, exatamente. Pronto, gostaram da notícia? 3 LACs que vão ser aqui o chapéu maior. 3 LACs. E que também nos vão dar aqui mote para as nossas próximas conversas nesta quinta temporada, é isso? Quinta temporada. Quinta. Que nós vamos falar de temas que são transversais a estes 3. Exatamente. Portanto, vamos falar de competências de relação, independentemente de quem é o alvo dessa relação. Exatamente. Seja cliente dos euros, seja cliente interno, seja um chefe, seja um pai, seja uma mãe, seja um vizinho, seja um amigo, seja um colega, seja quem for. Portanto, nós vamos, nesta nova temporada, falar de competências de relacionamento transversais. Bem visto. Pronto. Está feito. Está feito. Embora. Adeus. Não, espera. Não. Brincadeirinha. É só sentido do humor. Certo. E o primeiro tema que trazemos para esta quinta temporada, sendo este o chapéu, nós decidimos trazer uma das grandes competências aqui muito envolvidas neste âmbito, que é a nossa comunicação. E há aqui um chapéu também tão grande, mas na comunicação vamos dar ênfase à comunicação... À linguagem. À linguagem. Desculpa, dentro do chapéu comunicação... Dentro do chapéu comunicação vamos trabalhar convosco algo que temos vindo também a dedicar algum do nosso tempo e da nossa atenção para levarmos para as organizações, como dizia a Judite, para a relação com o cliente interno, para a relação com o outro. Temos andado, de facto, a trabalhar, a descodificar, a analisar com algum detalhe a importância da linguagem na competência da comunicação. E por isso, hoje é só novidade. E por isso, hoje vamos apresentar, ao abrigo deste grande chapéu, como dizia a Judite, a comunicação LAC+. É só LAC hoje, vocês estão fartos, não é? Pronto, então vamos lá. Portanto, 3 certificações e hoje vamos começar o tema da linguagem LAC+. E o que é isto da linguagem LAC+? Linguagem LAC+. Linguagem LAC+, significa linguagem limpa, amigável, amigável, clara, C de clara e positiva. Como é que eu consigo comunicar usando linguagem LAC+? Exatamente. É esse o tema que vamos começar hoje e que nos vai dar aqui mote para as nossas próximas sessões convosco. Porque teremos também de trazer aqui, esse é o nosso foco, alguns exemplos concretos e práticos de como nós podemos praticar, exemplificar, usar a linguagem LAC+. Ou seja, vamos falar um bocadinho daquilo que se faz menos bem e vamos dar sugestões como potenciar esta linguagem LAC+. Exato. Então, L de limpa. Linguagem limpa. Exato. O que é uma linguagem limpa? O que é que será isto de limpa, Florinda? Limpa é o quê? É desinfetada? É limpa? Linguagem limpa, eu acho que é uma palavra tão forte e tão poderosa. E ao mesmo tempo tão simples, e tão não é? simples, que é o nosso princípio. Tudo o que é simples é bom, tudo o que é simples é fácil. Linguagem limpa, eu diria que é uma linguagem ética, empática, sem juízo de valor. O que é que tu acrescentavas aqui? Não. Limpa, ética, empática, sem dúvida, sem juízo de valor, sem avaliação, sem preconceito. O que é que chega. E isso já é uma adjetivação grande para um limpo tão claro, tão evidente, tão sem ruído, sabem? Sem apêndicezinhos, sem conotações, sem opiniões, sem notas de rodapé. E como é que nós usamos exemplos de linguagem limpa? Como é que eu uso linguagem limpa e a importância da minha linguagem ser limpa?
Qual é esta importância? Porquê é que é importante termos uma linguagem limpa? Porque, eu posso fazer pergunta e responder. Exato. Não, respondo. Na verdade, quando eu comunico usando uma linguagem limpa, eu posso garantir que a forma como ela chega ao meu interlocutor é entregue exatamente com aquele pacote com que eu a embrulhei. Porque quando ela não é limpa, o pacote que eu entrego vai garantidamente ser diferente daquilo com que eu a embrulhei. Não sei se isto faz sentido para vocês. Florinda. Sim, porque aqui a grande questão é, sempre que tu avalias, durante o teu processo de comunicação, sempre que tu estás a avaliar ou a julgar, a tua comunicação nunca vai ser íntegra no princípio da integridade e da ética, que é aceitar a diversidade, a diferença, sem ajuizar sobre isso. Aceitar que tu vais entregar algo que te vai conectar verdadeiramente ao outro, sem o afastar com base em julgamento, juízo de valor, que o poderia colocar em modelo de quê? De defesa ou de ataque. Isso. Quando a linguagem é limpa, cria uma relação equilibrada, uma relação de igual valor, não é? Exato. Se a linguagem for em julgamento, em avaliação e em contaminação, das duas uma. A outra pessoa ou tende a defender-se, porque de alguma forma a minha linguagem não sendo limpa, cria aqui aquele sentimento de acusação, não é? Ou eventualmente tende a contra-atacar também sobre o princípio que o ataque é a melhor defesa. Exato. Portanto, e a injustiça que aquilo faz sentir, não é? Então, mas quem és tu? Achas que também não erras? Achas que estás a dizer exatamente. Isso porquê? E eu acho que este é um bom indicador. Pensem nisto. Se a pessoa, quando vocês comunicam com ela, de alguma forma se vai justificar ou contra-atacar, isto é um sinal de que a linguagem que nós utilizamos não é limpa. Exato. É um bom princípio. Não é? Porque se a pessoa criar alguma coisa com isso, acrescentar valor, entregar mais valor no processo de comunicação, está tudo bem. Exato. É isso. Queres um exemplo? Sim. Eu assisti há pouco tempo uma expressão destas numa reunião de líder e liderados, portanto, e equipa. E, portanto, ele queria saber o que é que tinha acontecido, qual era o ponto de situação de determinado projeto. E fez a seguinte pergunta à equipa. Então, o que é que aconteceu? Distraíram-se? Esta pergunta, ainda que seja uma pergunta que eu gosto particularmente também, é uma pergunta limpa? Não. É uma pergunta com linguagem limpa? Então, o que aconteceu? Distraíram-se? Não é. Porque provavelmente as pessoas, quando ouviram esta pergunta, ficaram todas muito, não é provavelmente, eu ouvi, ficaram muito incomodadas, não é? Muito desconfortáveis. Porquê? Porque se sentiram expostas. Claro. Porque há ali uma acusação de que eles são distraídos, não é? Que à partida não é preciso dizerem mais nada porque eu já sei que vocês são distraídos. Então não tinhas perguntado, tinhas só concluído que eles eram distraídos. É como aquela, ainda não fizeste? Exato. O que é que eu estou a dizer-te? Exato. Ou que estás atrasado ou que és incompetente, eventualmente, não é? Exato. E tomem nota, muitas vezes o não limpo da mensagem não é tanto pelas palavras que eu uso, mas pela música que eu coloco nelas. Então, este então tem o quê nesta música? Então, estás atrasada, não é? Estás-me a falhar. É música e depois é tu quase, na comunicação que entregas, tu já ajuizaste aquilo que vais ouvir, porque tu não estás verdadeiramente disponível para ouvir. Exato. Quando tu queres verdadeiramente ouvir, tu perguntas assim, o que é que se passa? Então, o que aconteceu? O que é que aconteceu? E crias uma pergunta que é grande, não é? O que é que aconteceu? Se fizeres assim, também já tem aqui a tal tom, a tal música, não é? Que é de acusação. Mas quando a pergunta, quando a questão é limpa, verdadeiramente o que é que acontece? Tu não estás ainda a marcar a tua posição ou a definir a tua posição com um juízo face a algo que ainda não recebeste. Tu estás verdadeiramente disponível. Estás numa abordagem claramente limpa. E isto é tão difícil no dia-a-dia, porque a maior parte das vezes, até quando perguntamos, é uma pergunta condicionada, em que eu já estou a validar algo que eu estou a pensar sobre ti. Certo. Como é que é? Vai ou não vai? Exato. E isto é muito, muito difícil de fazer, ainda é mais difícil de fazer quando conhecemos muito bem as pessoas, quando temos uma proximidade com elas é ainda mais difícil, não é? Porque temos aqui tu dizes a mochila, não é? A história,
a herança da Da historinhas relação, que nós né? temos e contaminam completamente esta linguagem que nós usamos. Epá, eu agora, sabes o que é que eu gostaria mesmo de fazer? Era pegar num dia de gravações, não importa, até podia ser aqui do nosso trabalho no dia-a-dia. Nós íamos ficar absolutamente surpreendidas com a quantidade de comunicação que entregamos sem limpeza. Acredito perfeitamente. Acredito perfeitamente. Nós estamos muitas vezes, como já falámos muitas vezes convosco, em automatismos, não é? Nem sequer raciocinamos. E estamos sempre a avaliar. A julgar e não só o outro. Lembrei-me agora de outro exemplo, Judite. A julgar sob o teu modelo mental. Claro. Florinda, podes ajudar-me aqui neste projeto? Só depois da manhã. Isto não é uma linguagem limpa. Porque eu estou a entregar-te uma linguagem com um julgamento do meu tempo sem perceber se isto para ti vai ser tarde ou cedo. Exato. Não é? Estamos a impor-nos, não é? A impor o nosso Exatamente. modelo. De facto, o limpo na linguagem é uma das grandes dificuldades que nós temos quando escolhemos, quando decidimos entregar alguma coisa a alguém com esta linguagem. Porque, na verdade, ser limpo, uma linguagem limpa, obriga-nos... Sou mesmo bem limpo. Obriga-nos primeiro a termos uma cabeça limpa. Epá, isso é muito bom. E será que temos? Eu acho que não. Nós temos uma cabeça toda muito contaminada, muito cheia de coisas, muito... Só pelo princípio, Judite, de termos esta necessidade da rotulagem para o processo da relação. Exato. Olha, eu vou ter que falar agora com aquela senhora. Como é que ela é? Exato. Tu dás-me esta informação e eu já vou com uma linguagem contaminada, com juízo de valor. Porque nós temos muita dificuldade, é aquele princípio fantástico que é, e que nós muitas das vezes conversamos sobre isto, que é o espírito da curiosidade de principiante. Exato. Como se fosse sempre novo. Como se fosse novo. E tu não levas isso. Então, para as relações que tu dizes que já têm mais tempo na nossa vida, nós temos muita dificuldade em largar o processo anterior. Eu aposto que o meu filho não pôs os livros no sítio. Eu vou já com isto por causa da bagagem, Exato. Das experiências anteriores. Quando eu for comunicar com ele, eu vou com este referencial de carga. Como é que é? Outra vez os livros fora de sítio. sítio. E se estiverem no sítio, diz, pronto, nem vai valorizar. Não, digo assim, menos mal, vá lá que tu puseste o vinho e colocaste os livros no sítio. E no fundo, não estás a criar ligação verdadeira e conexão, porque se a nossa linguagem, e aliás, conseguir uma linguagem absolutamente limpa é um grande desafio, entendo eu, e acredito que seja um caminho longo, mas diminuir o julgamento na linguagem que utilizamos no processo da relação com o outro é esta essência, que é sê e faz e diz como se fosse a primeira vez, com a curiosidade de principiante. O que é a curiosidade de principiante? É perguntar, porque tu não tens nada de bagagem. Exato. Não sabes, Titi, e para que é isso? Exato. E como é que eu posso ajudar? Sem bagagem, não é? Façam um raciocínio que pode ajudar, que é quando estão a entregar alguma coisa, quando têm que comunicar uma coisa importante, quando fazem a questão que a mensagem que vocês querem passar seja de facto compreendida exatamente com aquilo que vocês estão a entregar, façam aqui alguns raciocínios. Perguntem-se se vocês nessa mensagem estão a adjetivar, se estão a pôr aqui, se estão a qualificar e se estão a pôr a vossa opinião. Certo. Se há aqui a opinião, ou se objetivamente é um facto, é uma coisa sem opinião, sem adjetivos. Isto pode ajudar. Porque estás a opinar ou estás a perguntar? Exato. Eu há pouco tempo, acho que já partilhei isto aqui em algum momento, mas há pouco tempo ouvi um senhor que disse uma coisa que me ficou. As opiniões são como os rabos. Cada um tem o seu e dá-o a quem quiser. Isso é mau. Não me digo por ser tão mau. As opiniões, se valessem alguma coisa, nós vendíamos as opiniões. Guarda para ti. Exato. Se alguém te perguntou, sim. Então entrega-se. Se achas que tem valor. Agora, se vais questionar alguma coisa e já estás a entregar uma opinião sem te pedirem nada, não é? Isso para quê? Não é para quê? Não, dá uma coisa que tem valor para o outro que vai receber, não é? É. Não é preciso termos a opinião de tudo e se tivermos a nossa, pronto, guardem-na como vossa. Sim, eventualmente vendam. Guardem-na e trabalhem-na todos os dias porque ela nunca está devidamente formada, não é? Porque quando nós formamos uma opinião, aliás, voltamos aqui ao velho princípio que também está aqui associado ao juízo de valor e ao julgamento, as crenças, não é? Exato. Quando nós assumimos uma crença, que é um pensamento que nós desenvolvemos
um número infinito de vezes e que por essa razão cristalizou, muitas das vezes isto impede-nos de ter uma comunicação limpa, porque eu estou a desenvolver a minha comunicação em função da minha crença. Portanto, ela já não está devidamente no princípio da relação de igual valor ou de equilíbrio, não é? Não me parece nada bem que tenhas feito isto. Mas perguntei de alguma coisa? Não, estás a ver? Não me parece nada bem que tenhas feito isto. Eu tenho a minha crença, que é o que eu acho que é certo, e quando eu vou a comunicar contigo, eu já estou a reduzir a nada só porque a tua crença não é igual à minha, não é? E se eu te perguntar neste tom, e porquê que fizeste isso? Eu já estou a condenar o facto de teres feito, não é? Exato. Eu já te estou a pôr aqui associado à crença. Exato. Tenho muito cuidado com o que entregam, não só no conteúdo, como na música, no tom que vocês se entregam. E está garantidamente aqui uma opinião, um juízo de valor, uma adjetivação, uma qualificação que vai sujar a linguagem. Até porque a curiosidade de principiante é aquela de maravilhado, porque eu ainda não tenho nada com que comparar. Não é? É isso. Não tenho nada com que comparar. Não tenho nada que faça ruído, não tenho nada que surge. E quando eu não comparo com nada, é a essência daquilo que é. Exato. Não é? Exato. Maravilhoso. Portanto, partilhem exemplos de linguagem limpa para nós partilharmos com toda a gente. Ou suja, que nós limpamos. Ou linguagem suja para nós limparmos. Vamos abrir uma lavandaria. Olha, espetacular. Somos as senhoras da limpeza da linguagem. Gostaste? Tragam linguagem contaminada ou suja. Suja é assim muito forte. Somos aí a tarde da linguagem. Para nós limparmos, este é um grande desafio. Olha, pegar em algumas expressões ou algumas frases de comunicação que vos tenham ficado e que tenham gerado algum desconforto, não é? Porque quando gera desconforto à partida já não é limpa. Exato. Não é? É um bom indicador. Quando vocês se sentem mal na vossa pele, depois de ir ali dar alguma coisa, isto não foi limpo. Compreendeste? É limpinha esta, não é? Entendeste? Percebeste? Entendes? Ok. Esta não é de facto limpa. Esta seria limpa como, Judite? Fiz-me entender? Expliquei-me, Farida. Seria limpa e empática. Consegui ser clara, Judite? Limpa e empática. Porque quando é limpa, é tal questão. É a integridade, que está aqui subjacente, no limpa, e o empática. Exato. Não é? Aliás, vamos perceber nestes conceitos que vamos passar de linguagem que eles todos contribuem para todos, não é? Os exemplos que dermos aqui contribuem para todas as áreas. Como alguém nos pedia, vamos ser mais transversais, vamos ser mais longitudinais na nossa comunicação e nas nossas partilhas, e gostávamos muito que cada um levasse isto para o seu processo pessoal, tendo nós sempre este nosso chapéu maravilhoso que é o LAC, mas cada um leve isto para o seu chapéu pessoal para o utilizar da forma, de facto, mais produtiva. Portanto, ficam aqui, lembras-te, na nossa última temporada, que falámos naquele estudo da KPMG, em que se falava da integridade, que o cliente valoriza cada vez mais a integridade e a empatia. Está aqui. Exato. Linguagem limpa. E ele vê isto nas interações que tem com ele e essas interações muitas vezes acontecem com a linguagem, não é? Se a linguagem for limpa, tem lá integridade e empatia. A ausência de avaliação, de julgamento e de preconceito. É isso mesmo. Ai pá, estivemos tão bem, não tivemos. Estou a brincar. Era só uma tirada para tirar. Não foi nada limpo isto. Não. Foi. Não, mas foi autoelogio. Ok. Pronto. Obrigada. Era o recado que tínhamos para hoje. Fica ao limpo. Se quiserem partilhar connosco expressões que vocês tenham dúvida se são limpas ou não, nós passamos aqui pelo reciclador. Não, Sim. Pelo filtro. Pelo filtro. E vamos analisar se eventualmente pode ser limpa ou não. Com detalhe. Porque na partilha nós aprendemos todos. Portanto, partilha. Exatamente. Portanto, linguagem LAC, limpa, amigável, clara e positiva. LAC mais. Exato. Ok. Para a semana não. Para a outra, sim, vamos trazer-vos exemplos do amigável. O que é a linguagem amigável? Já fica a dica. Não percam. Ok. Até daqui a 15 dias. Beijos. Beijos. Fiquem bem.